Esta terça-feira marcou o 9º dia de protesto dos caminhoneiros. Nós já mostramos como está a situação da manifestação aqui no estado e também o abastecimento de postos de combustível. Agora a gente tenta analisar o reflexo disso tudo. Está conosco a cientista política Fernanda Bart e o economista Jorge Maia Yusan. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo Conexão RS. Sejam bem-vindos. Bom, gente, vamos começar pelas manifestações que chegam ao 9º dia. Apesar do foco de protestos ainda resistirem, alguns postos de gasolina voltaram a abastecer. Na avaliação de vocês, a greve começa a perder força ou ainda é cedo para afirmar? Até porque muita gente discute se tudo que está sendo mobilizado no país foi atendido com essas medidas iniciais do governo Temer. Começo com a Fernanda, depois com o Sam. Bom, eu vejo uma situação bastante peculiar. Quando a gente trabalha com ciência política, a gente tem que olhar para o passado, né? Olhar para a história. Eu gosto de fazer análise pensando no movimento que teve no Egito em 2013, que foi a Primavera Árabe. E começou como um movimento difuso, onde tinham muitas pautas. E isso é comum acontecer, e depois acabou num grande estopim, né? Isso é muito comum acontecer quando a situação do país tem um altíssimo grau de insatisfação, generalizado, um grau de insatisfação muito alto em relação à política em geral, né? Uma descrença muito grande nas instituições, e aí que algo que acontece acaba virando estopim para algo maior. Porque, por exemplo, eu tava na estrada quando começou as manifestações, eu estava palestrando no interior e em Alegrete eu estive no 3º dia de manifestação, estava em Alegrete. E eu fui convidada pelas pessoas que estavam lá para participar da manifestação, que ia ser uma grande carreata atravessando a cidade de Alegrete. E como eu tinha sido convidada para palestrar pelas mulheres do sindicato rural, pelas produtoras rurais, as produtoras de arroz, de leite, eu fui junto. E lá eu fiquei impressionada, porque era uma pauta que já tinha extrapolado a pauta setorial dos caminhoneiros. Sim. Ela já tinha virado uma pauta pela redução do custo de vida em geral, pela redução dos impostos em geral, né? Pela questão da redução do custo do Estado na vida da gente. As pessoas desciam dos prédios e se juntavam à carreata na calçada, com as bandeiras do Brasil, e vinham e falavam com as pessoas, eram tratores, eram caminhões, ou seja, houve uma mobilização de toda a cidade. Sim. Naquele dia de noite, o presidente Temer foi à TV chamar as forças nacionais de segurança para começarem a intervir na manifestação. No outro dia, quando eu peguei a estrada, todos os lugares onde eu vi que tinham manifestações já tinham faixas de intervenção militar. Todas. E aí eu vim de lá, eu desci para Livramento, de Livramento eu desci para Santa Maria, onde eu tinha outra palestra para dar, e de Santa Maria para Porto Alegre, todas elas tinham faixas pedindo intervenção militar. Leia-se que o presidente Temer já tinha, no final, cedido a todas as pautas setoriais, mas que a manifestação continuava. Por quê? Porque a manifestação já tinha mutado, já tinha virado outra coisa. E já tinha abarcado uma série de demandas não contempladas e de insatisfações da sociedade. É com isso que a gente está lidando agora. Né? E é uma coisa difusa, onde cada parte, em cada região, em cada município, há as suas demandas, né? Há as suas lideranças, não existe uma coisa centralizada. Se tu quiser me dizer hoje que tem um líder nesse movimento, não tem. A liderança é difusa. Sim. É mais ou menos como a gente viu nas manifestações que começaram lá em 2013, sim, pela passagem. E terminou na reforma política. Depois, exato, era um caldeirão de insatisfações que acabou sendo canalizado e virou outra coisa. Então, acho que a gente tem que ter muita cautela em relação, sim, ao que vai acontecer nos próximos passos, tá? Porque pode ir para qualquer lado. Bom, Jorge, dentro dessa análise inicial da Fernanda, eu estou lembrando aqui a nossa conversa que tivemos agora com o seu Gilmar, que representa, então, o diretor do PROCON aqui de Canoas, que alertou, por exemplo, que as pessoas estão fazendo fila nos postos e a gasolina aumentou, né? E que houve um aumento durante a manifestação na gasolina, incidindo na gasolina. E aí eu fico tentando achar o link com todas as demandas que a população tem, fora os caminhoneiros. O que a gente pode esperar? Realmente é algo descentralizado e extremamente amplo? Eu vou falar assim, pensando em termos dos caminhoneiros. Qual era a pauta dos caminhoneiros, né? Vamos pensar, tem dois movimentos dentro dos próprios caminhoneiros. Tem as empresas, de um lado, sim, e tem os autônomos, de outro. Ainda ninguém sabe muito bem qual é o percentual, é greve, lockout, uma discussão
É uma discussão, mas o interessante é pensar essas duas pautas. Sim. Qual é o grande problema? Mudança da política de preços da Petrobras a partir de outubro de 2016. Nos últimos 30 dias, o preço do diesel variou e da gasolina variaram 16 vezes. Desde o início do governo Temer, para dizer assim, já foram 216 mudanças de preço. Isso impactou um setor que, por um lado, atravessa as dificuldades econômicas, que todos nós, nas nossas atividades profissionais, temos, mas que, por outro, tem o seu custo absurdamente elevado. Hoje, se tu comparar o preço do diesel hoje, pelos dados da ANP de hoje, com há um mês atrás, início de abril, 13% de aumento no preço do diesel. Quem é que aguenta um custo desses? Ninguém, né? Um preço do custo. O governo cedeu em todas as pautas e o movimento, num certo sentido, continua. Eu ainda acho, a minha sensação, mas a gente, claro, nós estamos todo mundo tateando, né? É um movimento centralizado, sim, é. Até porque as relações de trabalho dentro desse setor são descentralizadas. Sim. Tu tem caminhoneiros autônomos, tu tem trabalhadores de empresas, tu tem interesse das empresas, cada um com uma associação diferente, então eu relaciono isso muito ao trabalho. E chegou no limite que as pessoas, eu imagino que viram o seguinte, olha, nós não vamos conseguir mais sobreviver na atividade. Quer dizer, uma adesão a esse movimento não se dá se a pauta não for... Olha, é desespero. É desespero. Se nós não fizermos alguma coisa, o que vai acontecer conosco? É o desespero que faz os caras estarem para 7 dias sem ganhar. O pessoal não está trabalhando nesses dias, né? Eu imagino, sem achar que essa pauta pode passar para a sociedade, embora ela possa, não dá para discordar da Fernanda, só que eu acho que essa não é a grande possibilidade, é que com o atendimento dessas demandas, ainda que transitórias, 60 dias de congelamento dos preços do diesel, o estabelecimento de um subsídio pago por todos nós, em função da mudança de política de preço da Petrobras, que para mim é um grande problema, não tem outra, eu imagino que esse movimento deve esfriar. Porque as pessoas vão ter que voltar a trabalhar, tem que voltar a ter a sua renda e, num certo sentido, também despotencializa um pouco na medida em que a tua pauta central, que era econômica, foi mal ou bem atendida. Embora a gente tenha ali reivindicações das mais confusas, intervenção militar, mas a intervenção militar justamente não permitiria uma greve, né? Exatamente. É um troço confuso. Que eu coloco muito na conta também, dizendo assim, olha, as pessoas que não têm uma formação, que não trabalham a vida, como eu, como tu, de repente todo mundo se encontra absolutamente desesperado, olha para frente e não vê alternativa, o cenário eleitoral absolutamente confuso, e diz, bom, para onde é que nós vamos fugir, né? Ó, o candidato lá, fale-se mal, fale-se bem, um cara que está na frente das pesquisas está preso, que é o Lula, por incrível que pareça. Aí tu não sabe quem vai ser a alternativa, as pessoas entram em desespero. Vamos falar sobre economia e política. Vamos seguir nessa linha. Por exemplo, eu vou adiantar aqui a pauta. Os candidatos devem dar mais atenção à questão do preço do combustível. Essa política de preço tem que ser revista. A política da Petrobras mesmo. A gente fala muito, aqui a gente recebeu o professor Bruno Lima Rocha, que falava sobre soberania energética, um país continental movido a diesel. E tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente repensar a Petrobras de alguma forma e a política de preço. Começa com a política, envolvendo agora os candidatos e o cenário que a gente tem, e depois na área econômica. Eu não leio a política separada da economia, de forma alguma. Eu gostaria de complementar alguns pontos que o professor colocou. Eu acho que não, eu acho que vai além da política da Petrobras. Eu acho que a gente paga uma carga tributária em cima dos combustíveis exorbitante, que independe do preço do barril do petróleo, que ele é regrado internacionalmente. Ou seja, mesmo que houvesse todas esses aumentos, né, pelo Pedro Parente e até antes dele, na tentativa de reequilibrar as contas da Petrobras, que foi duramente atingida nos governos passados, a gente ainda tem uma pauta impossível de ser contornada sem se tratar da redução do tamanho do Estado, que é a nossa carga tributária. Só no Rio Grande do Sul, o ICMS do diesel é 30%. Né? Então, vocês imaginem que de cada R$100, R$30 vão para o governo do Estado. Isso só no diesel, só o ICMS. Se você somar toda a carga tributária que é colocada desde que sai da Petrobras até que chega ao consumidor final, quase 70% de carga tributária. Ou seja, não há quem consiga sobreviver. E assim, é óbvio, e o colega aqui vai concordar comigo, que é um preço que ele afeta o valor e o preço de todas as outras coisas na cadeia produtiva. Como a energia. Onde tu aumenta demasiado e tu perde a mão, tu tem um escalonamento de preços que torna o custo de vida de toda a população altíssimo. O governo do Estado, pelo menos, defendeu, tentou se defender aqui, na questão do diesel, que cobraria 12%, por volta diferente de São Paulo, cobraria mais. Mesmo assim, a pauta, vamos olhar para a pauta dos caminhoneiros.
se fosse mexido na questão da carga tributária, né? O próprio CID é um tributo que vem para o Estado e vem para os municípios, né? Na nossa distribuição tributária é assim. O ICMS, ele é só para o Estado. Né? Como é que tu vai desonerar essa carga tributária sem comprometer mais ainda a finança dos estados e dos municípios que já estão quebrados? Não tem outra forma, a não ser tu ter que rever toda a estrutura de Estado que tu tem hoje. Se focar em segurança, saúde, educação e nos serviços básicos que são prioritários para a população e rever o que pode ser revisto, eu tenho certeza que é sobrar dinheiro para outras coisas. Porque, por exemplo, tu tem hoje mais de 30 bilhões em verba de custeio. Só em Brasília, envolvendo os ministérios e toda a estrutura que tu tem no Senado. Né? São coisas absurdas. A gente tem auxílio moradia, a gente tem a questão do fundo eleitoral e do fundo partidário, sabe? Que são 2,5 bilhões. Ou seja, tem um monte de lugares que tu pode tirar esses recursos para não ter que onerar mais a população, né? A informação de hoje é que na base do cochicho, cochicho mesmo, falando baixinho, em Brasília, a pauta da reforma tributária voltou, mas de forma muito tímida. Tu não reforma a carga tributária sem reformar o Estado primeiro. Pois é, e aí se for lá em Brasília, eu imagino o porquê do cochicho. Mas aqui, ó, lembrando, você pode participar da nossa conversa, 99588-2374, pelo WhatsApp, apenas mensagem de texto. Mande o seu nome e a cidade. O pessoal já está mandando perguntas e daqui a pouquinho eu vou ler. Tá? Mas antes, Jorge, em cima dessa ideia, Petrobras, política de preço, enfim... Pois então, assim, só isso concordo, né? Mas é pensar, a carga tributária do ICMS do diesel no Rio Grande do Sul é 12%, como Santa Catarina acontece. É 12%, como vários estados, a maior parte é mais alta. No Rio Grande do Sul, a carga sobre a gasolina é alta, é 30%. Né? O ICMS, pelo menos, é 30%, a carga efetiva é maior. Mas a questão, para mim, os impostos, em Brasil tributa muito consumo, pouca renda, perfeito. Mas a questão central, qual é a origem dessa discussão? Né? Que a gente tenta, muitas vezes, a gente não, mas a gente acaba surgindo outras muito interessantes, como essa tributária, é a mudança da Petrobras. A Petrobras agora está fazendo política de preço internacional. Mudou, o barril do petróleo aumentou nos últimos anos, a questão, todo mundo acompanha a TV, Irã, Síria, o barril do petróleo aumentou, o câmbio desvalorizou. E esse repasse é automático. Isso, por um lado, no passado, como é que funcionava? O governo, a política de preços procurava, não o governo, suavizar esses aumentos e quedas. Portanto, o preço caía no mercado internacional, as pessoas diziam, por que não aumenta, por que não cai no Brasil? Porque quando aumentava muito lá, aumentava pouco aqui. Agora mudou, não, é automaticamente repassado para cá. E isso prejudica brutalmente as condições da economia brasileira. Não vamos pensar na gasolina, vamos pensar no diesel, que é um custo de produção. Né? Olha o que aconteceu. Não aconteceu por causa dos tributos, eles são os mesmos há muito tempo, embora o governo Temer tenha aumentado o PIS/COFINS, a alíquota de 9% para 14% sobre o diesel. Mas os tributos essencialmente são os mesmos há 20, 10, 15 anos. Por que essa pauta pinta agora? Claro, surge, é um custo e tal. Mas a Petrobras muda a política de preço. Pode se defender a política de preço da Petrobras, pode ser contrária à política da Petrobras, não tem problema. Quer dizer, acho que essa política é absolutamente equivocada, ela não se sustenta no médio prazo. Assim que liberarem os aumentos de novo. Nós não estamos falando, a gente fala de diesel, gasolina e o gás de cozinha. Sim. A classe média, a maioria dos brasileiros não precisa de gasolina, precisa do diesel, do seu ônibus, como eu vim para cá, vim de trem depois ônibus, ou precisa do gás para cozinhar. Nós voltamos ao século XIX, tem gente cozinhando com lenha, porque não tem grana para comprar um botijão de gás. Aliás, a gente já foi pauta aqui, o número de queimados no hospital de Recife aumentou com a falta de gás, as pessoas cozinhando com álcool. Exatamente, isso é um retorno. O preço foi segurado durante muito tempo de forma artificial e que essa interferência do governo segurando o preço, tanto do combustível quanto do gás de cozinha, faz com que a pressão seja tão grande que o aumento venha de uma forma brutal, sem as pessoas estarem preparadas? Isso é uma questão legal. Assim, tem uma discussão, e dá para fazer ela, mas se tu for pensar nos últimos períodos, né? Teve uma retenção de preço, e olha, isso não, por exemplo, não repercutiu no balanço da Petrobras. Até 2013, a Petrobras tinha lucros robustos. A crise da Petrobras começa em 2014, fundamentalmente porque em 2014 o preço do petróleo, na qual é cotado todo o grande ativo da Petrobras, o grande ativo brasileiro, que é o petróleo que está lá no solo, que está lá embaixo, ele cai 70%.
Então a Petrobras passa por dificuldades. Teve uma contenção de despesas do governo? Evidente, não sei, não teve. O preço, a Petrobras tem custos em reais, não em dólar. Agora ela passou a importar de fora plataformas que antes eram feitas aqui, por exemplo, no Polo de Rio Grande. A política nacional de desenvolvimento da indústria naval e da nacional também acabou. A Petrobras hoje se posta, como nas palavras do seu presidente, como uma empresa privada que quer gerar valor para os acionistas. Pedro Parente falou isso. Pode-se concordar, não tem problema com isso. Mas isso tem um custo. Qual é o custo? O câmbio aumenta, o dólar aumenta, perdão, o câmbio dólar, o petróleo internacional aumenta e esse custo é automaticamente repassado para cá. Supondo que eu pudesse diminuir a carga tributária e zerar a carga tributária magicamente sobre os combustíveis, sobre o diesel, zera, todo mundo, vamos lá. Magicamente não existe. Sim, não existe, mas vamos supor mesmo que eu pudesse fazer isso. Alguém sempre vai pagar a conta. Mesmo se eu pudesse fazer isso, o contínuo aumento do petróleo, que deve acontecer ainda pelo próximo ano, ou desvalorização cambial, daqui a pouco comeu isso. O valor vai aumentar. Com isso, evidentemente, a ação da Petrobras se valoriza, os ativos da Petrobras que estão sendo vendidos se valorizam, que é muito bom para os seus acionistas, mas a sociedade inteira acaba pagando essa conta. Essa conta alguém tem que pagar, não existe almoço grátis. Então, o centro da discussão está ali. A gente pode até reduzir imposto, pode aumentar imposto. Dependendo da política da Petrobras, isso vai aumentar. E a minha perspectiva, a perspectiva é que esses aumentos não diminuam. Agora, na gasolina, que não está no acordo, nos próximos 15, 20 dias nós vamos ver o que vai acontecer a partir do momento que essa política continuar. Bom, a gente está chegando ao final e são muitas questões. Realmente o movimento é tão grande que a gente vai deixar de fora algumas questões que a gente ia tratar. Mas eu quero só fazer uma análise com vocês rapidamente, pelo menos citar o que a Sandra de São Leopoldo nos mandou, que foi o seguinte: como as pautas, como a Fernanda estava nos salientando, são diversas e acabam se relacionando de certa forma. As pessoas constroem a ideia que bem entendem. Boa noite, gostaria de fazer uma pergunta. Como a paralisação dos caminhoneiros, não se escuta mais ouvir falar sobre os tiroteios no Rio de Janeiro? Por um lado, a paralisação está sendo boa, só que os impostos são um absurdo. É a Sandra de São Leopoldo que estabelece uma outra demanda, que é a questão de segurança pública no Brasil, com a manifestação dos caminhoneiros. Ou seja, as pautas são muitas. As demandas para 2018 são muito grandes. E o Anderson diz o seguinte: boa noite, Anderson de Gravataí. Por que não se investiu em ferrovias, um país extenso? Concordo. Né? Como deveria ser, enfim. A gente tem tudo isso para refer. Mas uma coisa eu acho que ficou claro: a gente tem questões de curto, médio e longo prazo. É por aí que a gente deve pensar agora, na opinião de vocês? Eu estava em Santa Maria e eu abasteci o carro normalmente lá, porque o combustível chega de trem. Sim. Isso é uma questão que expôs, todo esse processo expôs as entranhas do nosso país de uma forma que a gente pode ver a nossa dificuldade logística, a nossa dificuldade de falta de estratégia, de escoamento de produção, no geral, que acaba onerando toda a cadeia produtiva e acaba revertendo no preço final para o consumidor. Sim. Tá? Eu concordo em partes com o colega. Eu acho que a questão dos tributos é muito importante, mesmo que eles não tenham sofrido grandes alterações percentuais nos últimos anos. Mas é que chega num grau de saturação que a população não aguenta mais pagar essa conta. Qualquer aumento que tu faça, estoura o limite de possibilidade de gasto da população. E isso reverte na economia e reverte diretamente na política. Porque as pessoas não querem mais pagar a conta de um Estado ineficiente que não as representa, corrupto, onde a gente sabe muito bem onde é que vão parar os nossos tributos que a gente paga, que não reverte em saúde, segurança e educação. Né? Que a gente tem visto isso muito claro. E só complementando, eu acho que isso trouxe muita empatia da sociedade em geral para o movimento dos caminhoneiros. Porque elas viram no sofrimento deles, na dificuldade deles de trabalhar, o sofrimento delas mesmas. E de tudo que elas passam na vida para conseguir sustentar o peso do governo que elas têm sustentado. A grande questão agora, e para encerrar, já agradecendo o Sam, seja sempre bem-vindo, Fernanda da mesma forma, é se tudo o que aconteceu, se essa empatia, se todo esse sentimento vai se reverter, e vai de alguma forma, só que como? Em 2018 ainda, no período eleitoral. Por isso é importante, de certa forma eu estou vendo as pessoas discutindo, pensando no Brasil. Talvez isso seja a única ou a coisa mais positiva que a gente pode tirar de tudo isso. Bom, mais uma vez obrigado, Fernanda, mais uma vez obrigado, Jorge, sejam sempre bem-vindos.